Carlinda é um município que está localizado na região norte do estado de Mato Grosso, a 750 quilômetros de Cuiabá. Possui cerca de 12 mil habitantes, sendo praticamente 70% deles moradores das áreas rurais. Carlinda tem sua origem em um projeto de assentamento realizado em parceria com a Cooperativa Agrícola de Cotia. Durante a década de 80, a Cooperativa Agrícola de Cotia reuniu agricultores da região sul do país para a formação do assentamento, que em 1997 emancipou-se do município de Alta Floresta. Nós viemos em 1983, viemos de Assaré, Ceará. E nós veio para cá à procura de melhora, né? Era 12 quilômetros vindo dentro de picada, só o carro, só um Jeep, 2 Jeep do INCRE que atravessava dentro daquela picada para poder socorrer doente ou alguém que se machucasse nas derrubadas, roçando mato, né? Após mais de 20 anos do processo de formação do assentamento, os impactos do modelo de desenvolvimento adotado representam hoje um importante desafio a ser vencido. Quem explica quais são estes desafios são os próprios moradores de Carlinda. Eu vejo assim que tinha que melhorar a convivência das pessoas entre comunidades, para trabalhar mais em conjunto, mais assim participativo. Foi para reverter esta situação que, em 2006, os moradores de 6 comunidades rurais de Carlinda se reuniram e, com o apoio do Instituto Ouro Verde e do Ministério do Meio Ambiente, através do subprograma Projetos Demonstrativos, estruturam o projeto Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada. A história destas famílias começava a mudar. Nos primeiros 2 anos de trabalho do Instituto Ouro Verde naquelas comunidades, a gente focou no que os moradores consideraram que era a principal dificuldade para poder se desenvolver, que era a questão da organização, da confiança, da união entre os moradores. Bem, o projeto PADEC nasceu de um trabalho que veio sendo desenvolvido pelo Instituto Ouro Verde aqui na comunidade, primeiro com visitas no setor Nazaré, conhecendo algumas propriedades. Logo no início eu não participava muito, porque eu trabalhava, né, de empregada, mas depois, quando eu comecei a me envolver, foi quando eu comecei a participar. Foi mais as discussões que tinha com a comunidade elaborando junto o projeto em si, né? A proposta do projeto era montar unidades demonstrativas, né? E aí são 23 unidades aqui do setor Nazaré. Aí o que é uma unidade demonstrativa? É uma propriedade de um agricultor familiar, onde ele não queima, onde ele não aplica nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de produto, né? E voltado mais nessa parte agroecológica mesmo. E a gente foi se reunindo, conversando e juntando as ideias do setor inteiro, né, de todas as comunidades. Foi feito muitas reuniões, isso é importante ser falado aqui, né, na qual nós participamos desde o começo. Então foi vista a questão social, trabalhada a questão social, e a questão ambiental estava muito a desejar. E aí houve essa oportunidade de estar escrevendo o projeto PADEC, enviando para o Ministério do Meio Ambiente. E passado um certo tempo a gente recebeu a resposta que o projeto foi avaliado e deu tudo certo daí. Foi aprovado, né? O projeto Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada teve início com a realização de um diagnóstico da realidade local. Os moradores foram convidados a pensar sobre os problemas vividos e sobre as alternativas de solução. Bem, a gente fez uma oficina onde foram envolvidos 17 jovens do setor Nazaré. Esses jovens foram indicados pelas comunidades, né? Eu fui convidada por uma das lideranças comunitárias. Participei da capacitação de 3 dias e depois começou o processo, né, de escolha de metodologia para a gente fazer esse diagnóstico. O diagnóstico em si ele foi um pouco trabalhoso pelas inúmeras atividades que tinha que fazer ao mesmo tempo, né? Entrevista com os moradores, andar no sítio. Diagnosticaram a questão ambiental da propriedade,
questão das nascentes, matas ciliares. Essa etapa a gente considerou uma das mais importantes, porque foi ali que a comunidade pôde entender a sua realidade e traçar estratégias para a superação dos seus principais problemas. Que mostrou para a gente o retrato da comunidade, bem como procurou, o diagnóstico tem esse objetivo também de envolver a comunidade, né? Durante o diagnóstico participativo, os moradores do setor Nazaré indicaram alguns eixos para o trabalho: a melhoria das pastagens, a recuperação de nascentes, o envolvimento de jovens e mulheres em atividades produtivas e o controle da cigarrinha das pastagens. A gente conseguiu mapear tanto os problemas, as dificuldades, também as potencialidades daqui. E isso foi importante para os 2 anos de projeto, porque ajudou a gente a se nortear dentro do projeto em que área a gente deveria estar atuando. A partir dos resultados do diagnóstico participativo, foi realizada uma série de capacitações e intercâmbios com os moradores do setor Nazaré. O objetivo destas atividades foi discutir alternativas para superar alguns dos principais problemas enfrentados pelos moradores das comunidades. Com base nos resultados do diagnóstico, os moradores identificaram áreas estratégicas para eles serem capacitados na área de controle biológico, de recuperação de nascentes, de coleta de sementes, de cooperativismo e associativismo. Quer dizer, essas capacitações foram pontuadas e teve uma fase só de formação dos moradores. E depois, essa mesma comunidade, nessa capacitação, formar monitores, filhos dos próprios agricultores, que iam fazer não um jogamento de um controle, mas fazer uma aplicação monitorada. Esses jovens que foram escolhidos pelos moradores para poder executar o trabalho mais operacional ali dentro. A grande oportunidade que o PADEC me deu foi, primeiro, a comunidade querer, quer dizer, identificar a cigarrinha como um problema. Depois, essa comunidade querer a capacitação, ou seja, ela receber as informações sobre a praga e sobre o controle. Então, ali mostrou-se claramente a possibilidade da comunidade estar entendendo exatamente o que era o controle biológico, o que era e como aplicar também o fungo nas pastagens, né? E a experiência na prática também, com esse embasamento, ficou bem mais fácil para ele lidar com a prática das atividades. Quer dizer, nós, em Carlinda, através do PADEC, nós fizemos a capacitação, nós fizemos a aplicação do fungo, nós fizemos um monitoramento e um resultado final altamente promissor e exitoso. Aqui no nosso sítio foi a primeira capacitação de manejo de pastagem que a gente fez dentro do projeto PADEC. Foram montados 4 piquetes, né? E hoje a gente tem 12 piquetes no total. É uma área de aproximadamente 5 alqueires, nada mais que isso. Então veio um rapaz aqui, fez um mapeamento da propriedade, fez um projetinho, pegou os custos do material que seria fornecido pelo projeto, e aí a gente entrou com a mão de obra e, em contrapartida, entramos com a roda d'água também para poder fornecer água nos piquetes. Lá eu fui convidado para ofertar aos produtores, formar os produtores no controle biológico, mas aí eu fui sensibilizado para o manejo ecológico de pastagem, eu fui sensibilizado para desenvolver uma horta comunitária e orgânica. A gente vê o manejo de pasto, né? A gente vê que o ano passado os pastos estavam bem mais diferentes. Nessa época quase os pastos estavam muito baixos. Hoje a gente já vê a diferença que está bem melhor. A cigarrinha, o fungo ajudou muito nas pastagens, né? Acho que a capacitação assim que para mim foi fundamental foi a da nascente, porque além de ajudar os monitores a também elaborar projetos, mostrou para os moradores que eles tinham feito aquilo, desmatado, eles tinham usado de uma forma errada o recurso da nascente, então eles mesmos teriam que
que devagar, não precisava ser imediatamente regenerando a nascente em si e ajudando a gente. Com esse programa que foi criado aqui, já tem uma expectativa, né, que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente estragou, né? E também, né, é uma preocupação não só da gente, assim, mas do mundo inteiro, né? A gente recuperar a nossa água, que a água é fonte de vida pra gente. Só que se tiver uma ajuda, uma coisa assim, de uma muda, uma coisa pra gente, aí se torna até mais fácil pra gente recuperar o estrago que a gente fez, no caso, no meio ambiente, né? O intercâmbio também é extremamente importante para a gente estar conhecendo outras atividades, outras referências, né? Não são modelos, mas são referências que existem no nosso Brasil, que existem no Portal da Amazônia. Então é extremamente importante para a gente estar construindo e no mesmo instante, já que é uma troca, né, a gente leva também a experiência que a gente tem aqui. Eu achei excelente, tanto pelo aprendizado de convívio com amizade, coleguismo, né, como o que veio, né, de novidade para a gente implantar, né. Aquilo que faltava na região nossa, a gente conseguiu em certas partes ter lá, né. Para fazer a administração do projeto, representantes eleitos por cada comunidade estruturaram um conselho gestor. Este conselho se reuniu todos os meses para avaliar as atividades realizadas e planejar novas ações. Assim, o Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada começava a tomar vida. Foi formado o conselho gestor para estar dando uma mão a mais, né, para elas. Então, a responsabilidade foi dividida, né, entre etapas. Então, você não tem que tomar uma decisão sozinha. Então, qualquer coisa que abater, o conselho gestor está ali para peitar de frente. Primeiro eu resolvi participar porque a gente, na comunidade, é assim, considerado um líder. Então, o pessoal apontou a gente e eu aceitei, para trazer as informações para repassar para o pessoal. Com o passar do tempo, o Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada foi abrindo diversos braços de atuação, buscando sempre superar as dificuldades identificadas a partir do diagnóstico participativo. Assim, o centro passou a atuar nas seguintes áreas: controle biológico da cigarrinha das pastagens, constituição de uma horta comunitária voltada para os jovens, construção de ferramentas de comunicação na comunidade, como jornal comunitário e teatro, recuperação de nascentes e estruturação de unidades demonstrativas de manejo ecológico das pastagens. Cada ação desenvolvida pelo centro trouxe importantes resultados para os moradores. São essas ações e estes resultados que iremos apresentar. Os objetivos eles foram alcançados, foram até superados. A gente acha que alguns fatores foram determinantes para isso. Com certeza, o envolvimento dos monitores, o envolvimento de uma equipe de jovens que, de fato, abraçou a causa e se envolveu de corpo e alma nas atividades, esse foi um fator que determinou o sucesso do projeto, mas também a maneira como as coisas foram conduzidas, os debates travados, que se por um lado tornam o processo mais lento, né? Sempre que você abre um processo participativo para tomar decisões, você acaba aumentando um pouco os custos desse processo, porque você tem que mobilizar a comunidade, você tem que abrir o debate com esses moradores, garantir a presença dos moradores, né, nesses momentos de decisão. Muitas vezes são polêmicas que não se resolvem em uma reunião ou em duas, mas que exigem capacitação, muitas vezes exigem você visitar um outro local para conhecer uma experiência, para aí sim tomar a decisão. A gente vivenciou isso no projeto. Para tomar decisões sobre o manejo de pastagem, nós tivemos que visitar propriedades. Para tomar decisões sobre, por exemplo, sistemas agroflorestais, tivemos que visitar as propriedades de Rondônia para conhecer e aí sim tomar decisão. Isso torna o processo mais custoso e mais lento. Porém, a gente entende que isso torna também o processo válido. Isso legitima as discussões na comunidade. Então, a gente pode ter certeza que as decisões tomadas não foram decisões de um grupo técnico, seja técnico do Instituto Ouro Verde, ou seja técnico dos agricultores técnicos também, da equipe de monitores. Não. Toda a decisão tomada foi amplamente discutida com os moradores, homens, mulheres, jovens. E esse, com certeza, foi um fator diferencial do projeto. Isso fez com que toda tomada de decisão, seja ela boa ou seja ela com consequências negativas, mas ela foi amparada pelos moradores. Então isso tornou o projeto muito forte lá dentro. E é isso que a gente entende que foi um fator realmente decisivo para o sucesso das atividades. A gente fez uma oficina
de controle biológico de pragas e doenças para entender um pouco da praga em questão, que era a cigarrinha nas pastagens, tendo em vista que a mesma era responsável pela baixa produção de capim e também por partes da degradação ambiental, sendo que os agricultores lançavam antes agrotóxico na pastagem para tentar obter o controle ou matar a cigarrinha, né? Sendo que isso não é o objetivo. Então, aí, a partir da oficina, foram escolhidas nas 18 propriedades no setor Nazaré, sendo 9 que aplicaram o metarrhizium, que é o fungo, para controle da cigarrinha, e 9 que não aplicaram. A cada 15 dias, os monitores saíam nas propriedades, pegavam pontos aleatoriamente e faziam a contagem de espumas nos pontos e também monitorava também a quantidade de cigarrinhas parasitadas pelo fungo em cada um daqueles pontos. Quer dizer, a oportunidade que o PADEC deu de ouvir aquele pessoal e também motivá-los para uma formação. Essa formação beneficiou nós, profissionais, que acreditamos, lutamos pelo controle biológico, e também aqueles produtores que não conheciam e que o PADEC deu a oportunidade deles utilizarem. Eu achei muito legal, porque a cigarrinha nós praticamente conseguimos dar um tombo nela, assim, no bom sentido, que tem cigarrinha, mas não está prejudicando nós tanto que nem estava prejudicando, né? A cerca elétrica, o programa PADEC ali, eu achei muito legal isso aí, porque a gente conseguiu fazer o que a gente já tinha na ideia de fazer há muito tempo atrás. Não conseguia fazer. E ainda para mim ali que veio essa roda d'água, então distribuindo água para o gado nos pastos, é bem melhor do que era antes. E a gente acabou entendendo que com o piqueteamento, com o sistema, que isso aqui não é um sistema Voisin, o sistema Voisin tem que ser piqueteamento menores, né? Até de 2.000 metros quadrados o piquete. Mas como a gente tem aqui uma área bastante, para pequeno é uma área grande, então a gente achou que se fizesse os piquetes aqui de 1 hectare, 2 hectares, 2 hectares e meia, ainda seria uma vantagem ainda melhor do que se fosse pasto aí de 3, 4 alqueires de tamanho. E hoje tem uma vantagem maior. A gente coloca o gado, as vacas que nós estamos utilizando para tirar o leite, nós colocamos elas no piquete e elas passam 2 dias, 3 dias no piquete e a gente vê que elas fazem o corte igual no capim. Um dia a gente conversando com o professor Vander, que ele é um agrônomo e ele é fã desse trabalho de sistema de piqueteamento, aí ele falou para a gente, se você tem de graça o gado adubando o pasto para você tem de graça o gado passando um adubo foliar para você, que estão urinando no pasto, é a ureia, é o esterco do animal, é mais concentrado, mais perto, e acontece adubando a pastagem, que depois vem um besorrinho, que ele vai e terra aquele esterco e vai para a raiz do capim, e o capim acaba tendo mais vida, acaba tendo mais, o pasto tendo mais condições da sustentação de capim para os animais. Bem, a FEC teve o primeiro contato com o trabalho em Carlinda quando de um convite do diretor-presidente Alexandre do IOV, onde nós fomos participar, onde eu fui pessoalmente participar de uma reunião da associação lá, e que me impressionou bastante pelo envolvimento da comunidade em si, pelas propostas ali estabelecidas e pelo próprio arranjo pelo qual estava sendo desenvolvida as atividades lá. Então, uma vez que nós vimos que poderia ser uma boa possibilidade, se encaixava com o trabalho que a Fundação está fazendo na questão ambiental, onde nós propusemos a parceria entre as duas instituições e iniciamos o nosso trabalho por lá. Dentro dessa unidade demonstrativa, a área de preservação na beira do córrego já é isolada, o gado não pisoteia mais lá, porque antes o gado pisoteava, esse era no sistema convencional, digamos assim, no sistema aberto, que era o manejo antes, né? Então o gado pisoteava, descia lá, bebia água lá, enfim, fazia tudo lá. E aí ia assoreando cada vez mais, né, e indo para o pau a mata ciliar, tudo. Então hoje a gente tem o isolamento dessa área lá, tem a roda d'água que manda a água até lá em casa,
e que distribui água no sistema aqui. Então todo o gado que está aqui não desce mais na beira do córrego, bebe água na caixa que a gente dá para a gente ver ali na frente. Para nós foi realmente muito gratificante mesmo. É como se nós saíssemos do discurso puramente ambiental e passássemos a aplicar as questões reais ambientais na prática, sabe? É como se nós sentimos como se foi plantada uma semente. E uma semente que já está em processo de crescimento, e o que mais nos alegra é que a sensação de que não é uma coisa estanque, que está parada, é uma coisa que vai continuar. Porque há uma formação local, há uma presença local muito forte, há um engajamento de jovens daquela comunidade muito forte. Então, eu acho que o grande prêmio desse trabalho é saber que esse trabalho vai continuar. Eu fico orgulhoso desse trabalho, porque a gente sabe que isso vai trazer um futuro para a gente, né, e uma melhoria de qualidade na vida das pessoas. Não só quem está habitando na própria propriedade, mas também para quem está na cidade. Se todo mundo, né, guardar esse pouquinho, respeitando a água, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eles fizeram a opção pela horta orgânica por conta de eu ter um alimento, né, para o alto consumo, saudável, né, saudável e isento de qualquer elemento que venha prejudicar a saúde, que venha contrariar a saúde. Fresco e saudável. Acho que a horta é a esperança da gente ter pelo menos recursos para a gente manter o centro, né? Para a gente poder ter recursos para manter materiais, escritórios, esse tipo de coisa. E também influenciar as outras pessoas que não têm horta em casa a ter a sua horta. A importância de ter sua horta, de você não ficar precisando ir lá no mercado comprar um pé de alface, de ir lá comprar um tomate. Então, se você ter sua horta, para a gente é melhor, né? E a gente precisa aqui. Foi recomendado para a horta que todas as etapas e todos o emprego dos insumos fossem elaborado, fosse produzido na própria fazenda e assim fazer algo diferenciado e sustentável. Foi escolhido um local dentro da comunidade, os próprios moradores identificaram esse local, que fosse centralizado, envolvendo as 6 comunidades rurais envolvidas. Esse local foi equipado com computador, com livros, foi montado um escritório de trabalho para que os monitores pudessem ter ali o seu ponto de referência. Os moradores sabem que ali é o ponto onde eles vão encontrar informações sobre a questão ambiental, sobre desenvolvimento sustentável.